Bem-vindo ao canal da História no Night. Aqui, nos aprofundamos no passado. Então você pode adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não esqueça de se inscrever e gostar do vídeo, porque no final da palestra, você será Dormindo rápido. Feche seus olhos, história. Prestes a começar. Imagine a França no dia 15. Século. É uma era de palácios magníficos. Traies luxuosos e intrigas incríveis. É uma época em que a palavra do rei não era apenas lei, era absoluto. Verdade. Todo o poder estava concentrado as mãos de um homem, Louis. Um homem cujo reinado durou um recorde de 72 anos, transformando a França em um poder europeu líder e o cultural, capital do continente. A era deste monarca se tornou um símbolo de grandeza, esplendor e poder absoluto, e é frequentemente referido como a Era de Ouro da história francesa. Mas por que Louis foi ex-apelidado de the Sun King? O apelido não foi acidental. O próprio rei escolheu a imagem do sol por si mesmo, enfatizando que, como o sol, ele era o centro ao redor de todos. Os outros cortesãos, nobres, ministros e até países inteiros giravam ao seu redor. Louis se considerava A fonte de luz e ordem, a personificação de tudo de bom que a França teve a oferecer. Ele cultivou isso. Imagem, criando uma atmosfera de adoração quase divina. Do dele. Personalidade. O sol simbolizou seu poder absoluto, e força indiscutível. No entanto, a vida de Louis. Eu estava cheio não apenas com grandeza e glória, mas também com numerosos escândalos e histórias sombrias. Este rei cercou ele mesmo com intrigas, casos de amor e segredos perigosos que tremiam todo o tribunal e surpreendeu toda a Europa. Em nosso palestra, vamos revelar este lado de personalidade da Louis I, mergulhando amb as histórias mais sensacionais e escandalosas de seu vida. de inúmeras amantes e Tribunal intrigas para misterioso. eventos e represálias brutais que Permitiu este ótimo monarca permanecer para sempre um dos mais figuras controversas na Europa. História. Se representassemos a era de Louis com um único imagem, sem dúvida seria o Palácio de Versalhes, um majestoso estrutura que se tornou ambos um símbolo do maior poder e extravagância sem precedentes da França do século XV. Sua criação não foi apenas um capricho arquitetônico do rei, mas também uma demonstração deliberada de absoluto poder, um instrumento político de controle sobre a aristocracia e um exemplo impressionante de sem precedentes. Extravagância. Originalmente, no local de Versalhes, havia uma pequena caça. Castelo, embutido. 1623 por ordem de Luís X, pai de Louis I. No entanto, após a morte do cardeal Mazarin em 1661, o jovem rei Louis o decidi. Transforme este lugar em um grandioso residência real, totalment, refletindo sua grandeza e status. Ele procurou se distanciar do imprevisível e rebelled Paris, escolhendo Versalhes como a principal residência do tribunal. para Perceba seu grande plano. Louis trouxe os melhores artesãos de seu tempo. Arquiteto Louis Levaux, Jardim. Arquiteto e paisagista André Nectaire, e artista e decorador Charles Lebrun. A escala da construção. O trabalho foi realmente grande. Um grande número de trabalhadores, às vezes até 20 e 30 mil pessoas de cada vez, estavam envolvidas em limpando o terreno pantanoso, deitando avenidas, erguindo palácio e pavilhões e criação de parques e fontes. Construção continuou praticamente até o final da vida de Louis XIV, até sua morte em 1715, constantemente expandindo e sendo reconstruído.
A criação do Salão dos Espelhos foi particularmente impressionante. Este salão, com mais de 70 metros de comprimento, tinha decorado com 17 arcos espelhados enormes, em frente que eram janelas, criando um efeito incrível de luz e espaço. O custo desses espelhos era tão alto que o Tesouro francês teve que pedir dinheiro emprestado para pagar por eles. Decorado com 17 enormes Arcos espelados, oposto que. eram janelas, criando um incrível efeito da luz e espaço. O custo desses espelhos foi tão alto que rivalizou com o anual orçamento de províncias francesas inteiras. O luxo do Salão dos Espelhos se tornou o assunto de inveja e admiração em toda a Europa, levantando o prestígio e status da França para alturas sem precedentes. No entanto, por trás disso, o esplendor estava enorme. Despesas, que pesaban pesadamente. No Tesouro francês, Versalhes se tornou um símbolo de extravagância, como seu construção e manutenção necessárias, aumentos constantes em impostos e taxas na população, finalmente exacerbando os problemas econômicos do reino. Versalhes também serviu função política importante. Louis X deliberadamente realocou os franceses, aristocracia ao seu palácio, obrigando os nobres a permanecer em sua presença o tempo todo. Esse permitiu o rei manter a nobreza sob controle rigoroso, privando-os da oportunidade de organizar conspirações e rebeliões. A etiqueta do tribunal estabelecida por Louis foi rigoroso e com cuidado regulamentado, exigindo que os nobres gaste inúmeras somas em luxo, roupas, joias e entretenimento, que não apenas esgotaram suas finanças, mas também os tornou completamente dependentes dos favores do rei e boa vontade. Na corte de Louis I Court, havia regular celebrações e eventos em larga escala que Surpreendeu toda a Europa. o mais famoso desses eventos foi um festival chamado A Diversão da Ilha Encantada, organizada em 1664. Esta celebração durou uma semana inteira e foi acompanhada pelo teatro, performances, bailes, luxuosos, bolas e fogos de artifício impressionantes. As despesas para esta celebração foram tão enorme que o Tesouro experimentou financeiro tensão por muito tempo depois de seu conclusão. O rei pessoalmente levou uma parte ativa na vida teatral do tribunal. Sob ele, o gênero da realeza, surgiu o balé, no qual o próprio Louis se apresentou como dançarino principal. No famoso Ballet Le Roi de la Buée. 1653, ele apareceu pela primeira vez no disfarce de o Sol, após o que ele era para sempre. Apelidado de Sun King. Louis também era um patrono do grande dramaturgo francês Jean-Baptiste Molière. Foi na corte de Versalhes que as estreias de tal Landmark toca de Molière como Tartarfe. O Misantropo e o Cavalheiro Burguês ocorreram. Esses trabalhos, que frequentemente criticavam os vícios da sociedade, invariavelmente recebidos o apoio do rei, apesar da indignação e pressão do conservador Círculo C. O clero. No entanto, o incrível Despesas para Versalhes acabaram causando uma profunda crise econômica. Os gastos constantes na construção e manutenção do palácio e do tribunal significativamente drenou os recursos da França e se tornou das pré-condições para os problemas financeiros do dia 15 século, que finalmente levou ao grande Revolução Francesa. Por isso, Palácio de Louis de Versalhes entrou história como um símbolo de monarquia absoluta, florescendo cultural, ilimitado, grandeza, mas ao mesmo tempo trágica, extravagância, que tinha impacto a longo prazo no destino de todo França. Ao falar sobre Louis, é impossível não mencione sua incrível influência sobre o desenvolvimento da moda europeia. Foi durante o reinado do Rei do Sol que França tornou-se o centro do estilo mundial.
ditando tendências que foram seguidas por todos. A nobreza do continente. Mas a moda francesa durante o reinado de Louis não era apenas luxuoso, era Extravagante, provocativo e frequentemente. escandaloso para os mais conservadores países da Europa. Louis X and tender perfidament. Que a aparência de uma pessoa é o símbolo mais importante de seu poder e autoridade. Para ele, as roupas não eram apenas um meio de autoexpressão, mas também um político. Instrumento que enfatizó. A superioridade do monarca sobre seus súditos e outros governantes europeus. É por isso que o rei pagou muito bem atenção à sua aparência e pessoalmente. Defina os padrões da moda judicial. Uma das modas mais famosas. Inovações introduzidas sob Louis. Eram sapatos masculinos com saltos altos e solas vermelhas e vermelho. Salto. Este estilo especial de calcado era cuidadosamente projetado para enfatizar. Status real. Apenas a mais alta nobreza, perto do rei, foi autorizada a usar sapatos. A cor dos saltos e solas enfatizou o especial status do cortesão, enquanto a altura e magreza do calcanhar demonstrou seu classificação e proximidade com o monarca. Os calcanhares. Gradualmente se tornou tão alto e desconfortável que os homens literalmente competiu em usá-los, tentando atender ao padrão real, mesmo ao custo de severo desconforto. Outro elemento-chave de moda durante o reinado de Luís XIV foi perucas exuberants. Inicialmente, o rei começou vestindo perucas por causa da calvície prematura, que ele percebeu como um pessoal imperfeito. No entanto, a necessidade rapidamente cresceu em uma tendência da moda. Louis transformou perucas em um símbolo da realeza. Dignidade. Perucas se tornaram um obrigatório Accesorio para a nobreza. feito fr. Cabelos de verdade, e às vezes também de lã e até uma crina de cavalo, eles foram cuidadosamente enrolado e tratado com pó. O tamanho das perucas continuou a aumentar e seu peso às vezes atingia vários quilogramas. Algumas perucas foram decoradas com pedras preciosas, fitas e outros acessórios, transformando-os em obras de arte e exibições de a riqueza de seus proprietários. Além de sapatos e Peruca, Louis o promovait ativamente. A disseminacao de tecidos luxuosos como Veluto, settime seta. durante esse período, a fabricação têxtil floresceu na França, especialmente em León e Alencon, que se tornaram centros para a produção de tecidos de alta qualidade e renda. Sua sofisticação e incrível despesas. Traje de um único cortesão poderia custar tanto quanto um nobre de classe média ganhou em um ano inteiro. O próprio Louis X trocou suas roupas todos os dias, nunca vestindo a mesma fantasia 2 vezes. No entanto, a moda mais provocativa tendência da época era o uso de cosméticos e joias por homens, que hoje são tradicionalmente percebidos como exclusivamente feminino. Homens na corte francesa, pó usado para dar o rosto, uma pele pálida e pele de traços de doença, que foram generalizados em condições de pobre higiene pessoal. Eles ativamente ruge usado, batom, lápis de sobrancelha e decorou seus rostos com especial toupeiras, pequenos manchas de veludo preto que serviu não apenas como decoração, mas também como uma maneira de mascarar várias imperfeições da pele. Este estilo causou um escândalo real na Inglaterra protestante e no norte, estados alemães, onde tal a moda foi percebida como imoral e excessivamente feminino. Diplomatas ingleses escreveu em casa com surpresa e indignação sobre como, na corte de Louis, o leproso, homens pareciam mulheres, enfatizando o declínio moral e extravagância excessiva dos franceses. Tribunal.
Apesar das críticas, o europeu. Aristocracia adotada gradualmente. O estilo francês, embora não seja assim, aberta ou rapidamente. Dessa forma, Louis X conseguiu fazer a moda não apenas uma manifestação de luxo, mas também um instrumento. Influência política, enfatizando a superioridade da França e seu pessoal. Poder. Graças a isso, Paris e Versalhes tornou-se os criadores de tendências indiscutíveis, influenciando o desenvolvimento do estilo e gostos em toda a Europa. A moda do tempo de Louis eu reflete não apenas o luxo e extravagância da época, mas também seu paradoxos, ambições e contradições, fazendo o Rei do Sol e sua corte realmente fenômeno inesquecível na história. Louis Romantique emaranhado sempre atraiu a atenção dos cortesãos, dando origem a inúmeros rumores e, às vezes, Político. escândalos. Muito antes de seu famoso favoritos, como Madame de Montespan e Madame de Manutenon, o jovem rei experimentou um romance que quase mudou o cenário político da Europa. Estamos falando de seu relacionamento com Maria Manciana, a sobrinha do primeiro-ministro da França, o poderoso cardeal Giulio Mazarin. Maria Mancini era uma das 5 irmãs Mancini que o cardeal Mazarin convocou da Itália para o tribunal francês. Essas meninas rapidamente tornou-se os favoritos da alta sociedade, graças ao seu charme, beleza e educação. No entanto, foi Maria que não possuía apenas beleza rara, mas também uma mente penetrante, que tornou mais forte impressão no jovem Louis. E o romance entre Louis e Maria começou em volta de 1658 a 1659, quando o rei estava cerca de 20 anos. A essa altura, Louis já havia sido coroado e estava se preparando para cumprir o mais importante dever estadual, entrando em um casamento politicamente vantajoso com os espanhóis. Infanta Maria Teresa, que deveria finalmente terminar o longo conflito entre a França e a Espanha. No entanto, o jovem rei anunciou de repente que ele estava renunciando ao casamento dinástico, exigindo se casar com Maria Manciana. Esta notícia causou um incrível escândalo que abalou a corte francesa. O cardeal Mazarin ficou furioso e extremamente alarmado. Anos de diplomático, esforços destinados a concluir a paz e uma aliança com a Espanha poderia colapso em um instante por causa do emocional de Louis. Decisão. Rainha Mãe Anne da Áustria também ficou chocada, temendo um político sério, consequências e instabilidade dentro de o reino. Cardinal Mazarin e a Rainha Mãe fez esforços enormes para convencer jovem Louis para abandonar seu intenções. Sob intenso político e pressão da família, Louis X foi forçado a ceder e concordar em se casar. Maria Teresa da Espanha, que ocorreu em 1660, a união foi selada pelo Tratado de Rennes, assinado um ano antes, que marcou o fim de um longo conflito e fortaleceu a posição da França no europeu. Arena política. Maria, a própria Mancini, foi imediatamente removida. O tribunal francês. Em 1661, ela foi casada com o príncipe italiano Lorenzo Onofrio Colonna, e ela saiu França para sempre. Para Louis, esse rompimento foi o seu primeiro grande drama pessoal e um sério, emocional choque. Foi depois deste evento. Ele finalmente percebeu que seu pessoal, sentimentos e desejos devem sempre dar lugar a os interesses de o Estado, para evitar desnecessários falar e comprometer rumores. Louis X ordenou a destruição de todas as pessoas pessoais. Correspondência com Maria Mancini. No entanto, sabe-se que ele manteve quente memórias dela em todo o seu vida e até muitos anos depois.
Lembrou-se com carinho dos momentos em que ele poderia se permitir viver com sincero e sentimentos livres. O romance entre Louis e Maria Mancini acabou sendo não apenas uma história de amor, mas também um exemplo vívido de como as emoções pessoais de um monarca poderiam influenciar a política internacional e o curso da história. Essa paixão jovem, embora terminou em um rompimento forçado, teve uma influência séria no formação da personalidade e caráter de Louis. Louis, lançando a base para o dele. Atitude futura em relação à sua vida pessoal e deveres estaduais. Do primeiro amor jovem de Louis por Maria Mancini, cheia de drama e decepção amarga, passamos para o próximo estágio de sua vida pessoal, marcado por sentimentos profundos e até mesmo experiências emocionais mais fortes. Um dos mais pungentes e histórias de amor trágicas na corte era o relacionamento do rei com Louise de La Vallière, uma mulher cujo destino foi marcado por amor sincero, luta interior e arrependimento público. Louise Françoise de La Vallière nasceu em 1644 na família de um pobre nobre provincial. Ela recebeu uma estrita educação religiosa e foi distinguido por sua modéstia, restrição e sinceridade e bondade, que eram raras na sociedade judicial. Ela se viu na corte de Louis, graças à sua nomeação como senhora em espera para a duquesa Henrietta da Inglaterra, esposa de Philippe de Orléans, o mais jovem do rei. Irmão. Foi no círculo de Henrietta, em 1661, que o jovem rei notou pela primeira vez Louise. Sua naturalidade, sinceridade e a disposição silenciosa contrastava bruscamente com a atmosfera de intriga e vaidade que era comum em Versalhes. Um romance profundo se desenvolveu rapidamente entre o rei e Louise, que logo se tornou conhecimento público. Louise de La Vallière se tornou o primeiro favorito oficial de Louis XIV, e o rei não escondeu seu relacionamento com ela daqueles que o rodeiam. Um romance profundo se desenvolveu rapidamente, que logo se tornou conhecimento público. Louise de La Vallière se tornou o primeiro senhora oficial de Louis, cujo relacionamento o rei não se escondeu de aqueles ao seu redor e até admitiu abertamente que, para esse tempo, foi um evento extraordinário. Evento extraordinário na época. A relação entre Louis e Louise não se limitou a um simples paixão. Durante seus anos juntos, Louise carregou o rei 4 filhos, de 2 dos quais sobreviveram e foram oficialmente reconhecido por Louis, apesar dela aparente proximidade e status como um favorito. Louise nunca procurou usá-la posição para ambição pessoal ou propósitos políticos, que eram completamente incomum para as senhoras do tribunal. Ela amava o rei desinteressadamente e profundamente, e ela. Sentimentos eram sinceros e vulneráveis para a crueldade e hipocrisia da vida do tribunal. No entanto, era precisamente isso, sentimento sincero e altruísta, que se tornou a causa de seu profundo emocional sofrimento. Louise foi criado em tradições cristãs estritas. Constantemente lutava internamente por causa de seu papel pecaminoso como favorito. Ciente de que ela estava em um relacionamento extraconjugal, ela sofria de um grave conflito moral entre seu amor por o rei e sua fé em Deus, constantemente atormentados por sentimentos de culpa. Estado emocional de Louise foi exacerbado pelo aparecimento de um novo favorito de Louis, o ambicioso e Marquise Vívida de Montespan, que se tornou a amante do rei ao redor. 1667, Madame de Montespan rapidamente substituído Louise, assumindo o principal lugar em o coração do rei e na corte. Para Louise, quem amava sinceramente Louis, como humilhação pública e a traição era um verdadeiro golpe, levando a depressão profunda e crise espiritual. Durante esse período, Louise começou a abertamente
expressar seu desejo de deixar a corte, vida e entrar em um convento para dedicar-se à purificação espiritual e arrependimento. Apesar das tentativas do rei para convencê-la a ficar, em 1674, ela finalmente decidiu deixar o tribunal e entrar no rigoroso convento de Carmelita. Lá ela pegou o nome monástico Irmã Luíse da Misericórdia, que simbolicamente refletiu seu caminho espiritual e seu desejo por misericórdia e perdão. A partida de Luíse para o convento se tornou um evento importante que abalou não apenas a corte, mas também o próprio rei, que percebeu a profundidade de suas experiências e a força dela. Decisão. Os anos restantes da vida de Luíse foram marcados pelo ascetismo estrito, diariamente, oração e renúncia completa do mundo. Posses. Ela morava no convento até ela morte em 1710, tornando-se um exemplo de verdadeira transformação espiritual e sincero arrependimento. O destino de Louise de Lallier não simplesmente desça na história como outro caso de amor na corte francesa. Permaneceu um símbolo de profundo pessoal experiência, pureza da alma e heroísmo interior. A história dela nos lembra que por trás do externo esplendor e glamour de Versalhes frequentemente coloque os destinos dramáticos das pessoas, para quem sentimentos, fé e moral, princípios se mostraram mais importantes que o palácio. Intrigas e favores reais. Da tragédia de Louise de Lallier, seguimos em frente para uma história completamente diferente, brilhante, cheia de intriga e escândalo, a vida de Françoise Athénais de Montespan, um dos mais favoritos famosos e influentes de Louis. E se Louise simbolizou sincero amor e arrependimento, Madame de Montespan, luxo incorporado, ambição e o lado sombrio de Versalhes. Françoise Athénais de La Arche de Montespan, Marquise de Montespan, apareceu na corte em a década de 1660 e rapidamente se tornou o centro da atenção do rei graças a ela. Beleza notável, inteligência e vívida personalidade. Em 1667, ela finalmente demitiu Louise de Lallier da posição de chefe favorito e logo se tornou mais mulher influente no tribunal. Ela se tornou uma espécie de rainha de Versalhes e para mais de 10 anos, sua influência estendido muito além a vida pessoal do rei. Montespan interferiu ativamente em assuntos do Estado, distribuídos privilégios e títulos, e de acordo com contemporâneos, exercidos enormes influência nas decisões do rei. Ao longo dos anos de seus relacionamento, Madame de Montespan Bore, Luís XIV 7 filhos, 6 dos quais eram oficialmente reconhecidos pelo rei. Isso significativamente fortaleceu seu status e permitiu que ela dominar o tribunal para muito tempo. No entanto, no final do 1670, relações entre o rei e o favorito começou a deteriorar, querendo reter o carinho de Louis. De acordo com inúmeros rumores, a marquise começou a recorrer à bruxaria e práticas ocultas. Foram esses rumores levou a um dos mais sensacionais e escândalos sombrios da época, o famoso caso de veneno que abalou a França de 1677 a 1682. O caso de veneno começou como uma investigação em vários mortes suspeitas entre a nobreza, presumivelmente causado por veneno. No entanto, a investigação logo descobriu uma rede inteira de contadores de fortuna e feiticeiros que não eram apenas vendendo venenos, mas também fazendo poções de amor e desempenho, rituais proibidos e magia negra. A figura central neste escândalo era o famoso caixa da fortuna parisiense e bruxa Catherine Manvoisin, conhecida como La Visitoire. Durante interrogatórios e tortura, ela deu
Testemunho sensacional sobre a conduta de cerimônias escuras, em que sacrifícios foram supostamente feitos e Ritos ocultos realizados. entre os clientes de Lavoisier era o nome de Madame de Montespan. O contador da fortuna afirmou que a marquise se virou repetidamente para ela para poções de amor e participou de horríveis rituais conhecidos como massas negras. Essas acusações foram extremamente sérias. No entanto, nenhuma prova oficial da culpa de Madame de Montespan foi apresentado. O rei, embora profundamente chocado, não permitir uma investigação aberta contra seu antigo favorito, procurando evite um público escândalo. No entanto, sua reputação era irrevogavelmente danificado. Louis X gradualmente terminou seu relacionamento com ela. E ela. A posição no tribunal se deteriorou bruscamente. Como resultado, a marquise foi removida da presença do rei e forçado o deixe Versalhes. Embora Madame de Montespan tenha evitado julgamento e acusações oficiais, as consequências do escândalo para a reputação dos franceses. A monarquia foi devastadora. O caso de envenenamento expôs o lado escuro da vida no tribunal, causando choque público e profunda desconfiança dos círculos mais altos. Autoridades. O escândalo mostrou isso por trás do luxo. E o glamour de Versalhes está mais. Vícios humanos terríveis, assassinato, intriga e até rituais ocultos. Depois, deixando Versalhes, Madame de Montespan manteve uma riqueza considerável e vivia em relativo luxo. No entanto, acabou tempo, ela se virou para caridade e arrependimento. Ela passou os últimos anos de sua vida em um convento, tentando expiar seus pecados. A marquise de Montespan morreu em 1707, aos 66 anos. Assim, a história de Madame de Montespan e o escândalo de veneno se tornaram um dos episódios mais vívidos e sombrios da época. Louis. E esta história revela não apenas fraquezas e vícios humanos, mas também enfatiza o quão frágil a reputação até mais monarca poderoso pode ser quando o escândalo afeta os mais próximos dele. Depois do episódio alto e dramático com Madame de Montespan, a vida e o reinado de Louis, eu entrei em um completamente novo fase. As paixões brilhantes e intrigas escandalosas foram substituídas por uma época. Restrição, piedade e profundo. Influência interior, simbolizada por Françoise de Abenço, marquise de de Maintenon. Françoise de Abenço nasceu em 1635 em uma família nobre pobre. É interessante notar que seu avô, Agripa de Abenço, era um conhecido protestante, poeta e escritor. A infância de Françoise foi difícil e cheio de trials. Ela perdeu seus pais em tenra idade, e pobreza e incerteza experientes sobre o futuro dela. Desde a juventude, Françoise era levantado no catolicismo estrito, depois convertendo de protestantismo, que tinha um grande influência em sua vida posterior e vista de mundo. Ela apareceu no tribunal em o final 1660 como uma governanta para os filhos ilegítimos de Louis e Madame de Montespan. Estava dentro 1669 que Françoise começou a gradualmente se aproximar para o rei. Diferente favoritos anteriores, ela não era uma impressionante mulher bonita e não se esforçou para fora glória, preferindo permanecer nas sombras. Manter uma reputação impecável e rigoroso. Princípios morais. Era ela. Restrição, inteligência e atenção sincera a os filhos do rei que a tornaram um fim confidente de Louis. E, com o tempo, o respeito e a amizade do rei para Madame de Maintenon cresceu em profundidade. Sentimentos. Após a morte da rainha Marie Thérèse no verão de
1683, Louis decidi secretamente casar Françoise de L'Aiglon. A cerimônia ocorreu no inverno daquele ano. Esta união não deu ao marquise o título de rainha e não garanta seu reconhecimento oficial no tribunal. No entanto, deu a ela acesso ao coração e mente do rei, consolidar seu status como o mais próximo, confidentes próximos e consultores. Madame de Manutenon habilmente manteve sua influência escondida dos olhos de o público e os cortesãos. Historiadores concordar por unanimidade que no último décadas da vida de Louis, era ela, voz que tinha um importante, se não decisivo, em muitos das decisões políticas e pessoais do rei. Ela foi chamado de cardeal cinza do tribunal. Ela agiu com cautela, com tato e unobtrusamente, evitando o público demonstrações de seu poder. A influência dos marquis na política religiosa do rei tornou-se particularmente significativa. Sob sua influência, Louis me tornei mais conservador e devotado. Um evento importante daquela época foi a abolição do edital Nanso, que permitia a prática do protestantismo nas províncias. Sobre a política religiosa do rei. Sob sua influência, Louis me tornei mais conservador e piedoso. Um evento importante daquele tempo foi a revogação do decreto de Nantes em 1685, que privou o protestante huguenotes de suas liberdades religiosas. Embora os historiadores ainda discutem sobre o exato grau de influência de Madame de Manenon sobre isso, decisão, ela foi sem dúvida um defensor de um religioso mais rigoroso política e apoiou o rei em seu intenção de fortalecer o catolicismo em França. Além disso, Françoise d'Aubigné estava ativamente interessado em questões de educação. Por sua iniciativa, famoso colégio interno para Noble Girls foi fundado em Sens, que se tornou um importante centro de educação feminina em França. Aqui, as meninas foram ensinadas não apenas ciências seculares, mas também moralidade e religião, que era um passo muito progressivo para isso. Tempo. Apesar dela, autoridade moral, nem todos no tribunal tinham uma opinião positiva sobre a Madame de Manutenon. Muitos aristocratas estavam insatisfeitos com ela. Influência sobre o rei, acusando-a de rigor excessiva e excessiva moralização, que contrastava com o antigo moral livre do Tribunal de Versalhes. No entanto, a marquise sempre mantinha sua dignidade e prudência, evitando abertos conflitos e não permitir seus oponentes para usar qualquer um de seus erros contra dela. Nos últimos anos do reinado de Louis, a influência de Madame de Pompadour cresceu até mesmo mais forte. Ela se tornou uma confiável apoio espiritual e moral ao rei durante um período de perdas pessoais difíceis, incluindo a morte de seus filhos, netos, que eram herdeiros do trono. Quando Louis X morreu em 1715, era Madame d'Alembert que estava ao seu lado até o último momento de sua vida. Depois, a morte do rei, ela se aposentou para o convento e a escola em que ela havia fundado, Sens, onde ela passou o resto de seus dias, dedicando-se à oração, caridade e à educação de meninas. Françoise d'Aubigné, Marquise de Maintenon, morreu em 1719, aos 83 anos. Assim, Madame de Manenon entrou história não apenas como a esposa secreta de Louis XIV, mas também como uma mulher cujo influência, embora não conspícua, teve um profundo impacto em cenário moral e político da França no final do século XV e início do século XVI. Sua vida se tornou um símbolo da transição de uma era de luxo e escândalo para uma época de restrição, rigor moral e paz interior, que marcou as últimas décadas. O reinado do Rei do Sol. Depois de um caso de alto perfil e assustador envolvendo veneno,
que minou seriamente Louis a confiança de 14 em sua própria comitiva. O rei decidiu fortalecer o sistema de controle e vigilância do tribunal. Medo de conspirações secretas, intrigas e tentativas de envenenar. Transformou Versalhes em um lugar de constante suspeita, vigilância e secreto. Espionagem. Uma das figuras-chave da organização de esta rede em larga escala era Gabriel Nicolas de Larraine, chefe do Paris. Polícia e um homem de excepcional rigor e eficiência. Foi Larraine quem recebeu poderes ilimitados do rei, que liderou a investigação sobre o escandaloso caso de envenenamento. Ele foi posteriormente nomeado pessoalmente pelo rei ser responsável por organizar e controlar um sistema ramificado de espiões, informantes que operam não apenas em Paris, mas também diretamente em Versalhes. Embora o ministro Jean-Baptiste Calvert, conhecido por suas reformas econômicas, não dirigiu pessoalmente a polícia secreta, ele, no entanto, apoiado e aprovado o aperto do controle sobre os cortesãos, estava bem ciente de o que estava acontecendo. Assim, em Versalhes, uma rede eficaz e assustadora de vigilância surgiu, incluindo agentes, informantes e até os servos pessoais do rei. Um elemento particularmente conhecido desta rede era o chamado Gabinete Preto, que existiam sob o controle pessoal de Louis e seus confidentes mais próximos. Nesta sala secreta, cartas de cortesãos e diplomatas estrangeiros foram abertos e lidos todos os dias. Embora os cortesãos em breve descobriu isso e se tornou mais cauteloso, o Gabinete Preto continuou a funcionar efetivamente, reunir informações valiosas para o rei. Luís X próprio, sempre propenso a suspeita após o caso de envenenamento, tornou-se ainda mais cauteloso e paranoico. Pareceu-lhe que qualquer um em sua comitiva pode estar planejando uma conspiração ou traição para se proteger e seu poder. Relatórios detalhados diários recebidos, com base em relatórios de numerosos agentes e informantes, operando dentro do palácio. Uma chave. Papel na vigilância diária do tribunal. Foi interpretado pelos servos pessoais do rei, seu comediantes e lacaios. Eles relataram, até o mais insignificante, detalhes aparentemente triviais para o rei, que conversou com quem, que estava agindo de forma suspeita, que foi visto em segredo. Reuniões. Todas as manhãs, Luís X começou estudando esses relatórios, com base em que ele imediatamente tomou decisões em ações adicionais e medidas de segurança. Além disso, um sistema complexo de portas ocultas e corredores secretos foi criado em Versalhes em si, um extenso sistema de portas ocultas e segredos. Os corredores foram criados. Essas passagens foram usadas por agentes e confidentes de confiança do rei para segredo, observar os cortesãos, expor em conversas e imediatamente relate tudo a Louis. Breve. Os nobres perceberam que qualquer mesmo conversas privadas podem ser ouvidas e relatado ao rei, e eles se tornaram extremamente cauteloso em suas palavras e ações. A atmosfera de suspeita criada por Louis e sua polícia secreta, visivelmente, mudou a vida na corte. Muitos cortistas estavam constantemente ansiosos e temerosos, sabendo que suas palavras e ações estavam sendo monitorados e esse problema pode estar esperando por eles em cada esquina. Esta situação foi benéfico para o rei, como ele completamente suprimiu qualquer tentativa de conspiração e rebelião. No entanto, ao mesmo tempo, causou irritação oculta e descontentamento entre a nobreza. Assim, o sistema de espionagem e controle na corte de Louis eu me tornei tanto sua proteção quanto sua armadilha. A estrutura de vigilância que ele criou transformou Versalhes em um magnífico, mas assustador
prisão onde todos os cortesãos podem se tornar um suspeito em potencial. O próprio rei, no centro disso. Sistema, inevitavelmente se tornou um refém. Sua própria paranoia, constantemente esperando novas ameaças e conspirações, reais ou imaginário. A criação de um sistema poderoso de vigilância e controle secreto era apenas parte da política de Louis apontada na supressão absoluta de qualquer oposição. O monarca não se limitou à espionagem e suspeita. Os menores sinais de deslealdade e resistência foram imediatamente e brutalmente Suprimido. Isso foi especialmente verdadeiro para aqueles quem participou ou simpatizou com a nobre revolta conhecida como o Fronde. A Fronde, uma rebelião da nobreza e parlamento contra a autoridade real. Foi um choque profundo para os jovens. Louis, forçado a fugir de Paris com sua mãe, Anne, da Áustria, quando criança. De Paris, Louis lembrou-se pelo resto de sua vida a humilhação que ele experimentou por causa da rebelião dos nobres. À medida que cresceu, ele prometeu nunca, para permitir que tal coisa aconteça novamente e severamente, punir qualquer indício de rebelião. Assim que Luís X assumiu o controle do Estado. O Estado após a morte de Cardinal Mazarin em 1661, ele começou sem piedade. Livre-se de pessoas que ele suspeitava de deslealdade ou possível envolvimento em a oposição. O primeiro exemplo de alto perfil da dureza e determinação de Louis eram a prisão de Nicolas Fouquet, superintendente de finanças, acusadas de peculato e Abuso de poder. Fouquet era preso em 1661 depois de uma grande celebração em seu castelo em Vaux-le-Vicomte, que despertou a suspeita e inveja do rei. Ele era condenado à prisão perpétua e foi realizado primeiro no castelo de Vincennes, então, na fortaleza de Pignerol, onde ele morreu. Prisões famosas em Paris era outra símbolo do repressivo do rei. Política. Embora o rei geralmente enviasse a maior parte do prisioneiros políticos nobres para fortalezas como Vincennes ou Penélope, a Bastilha se tornou local de prisões arbitrárias em massa de nobres de ranking médio e plebeus acusados de atividades suspeitas ou deslealdade. Os prisioneiros foram enviados para lá por pessoal, ordem do rei sem julgamento ou investigação, e foram esquecidos por muitos anos e décadas. Outro popular. A punição foi exilada. Nobres que, descontente o rei, foram enviados para províncias remotas da França ou mesmo além de suas fronteiras, privadas de a oportunidade de retornar ao tribunal. Um dos exemplos mais famosos foram o duque de Lassagne, ex-confidente do rei. Dele, tente se casar sem a permissão de Louis. Terminou não apenas no exílio, mas em muitos anos de prisão na fortaleza de Pignerol, que pretendia servir como lição cruel para todos. Cortes, o mais cruel e punição demonstrativa, embora relativamente raro, eram públicos. Execuções. O evento mais notório foi a execução de Chevalier de Larache, um participante em uma conspiração anti-royal descoberta em 1674 juntamente com outro conspiradores. Ele foi executado publicamente em Paris, que serviu como um aviso gritante para toda a nobreza francesa. Louis XIV não toleraria nem mesmo uma pitada de desobediência. Esta política de dura. A repressão fez o tribunal completamente dependente da misericórdia e favor do monarca. Quaisquer suspeitas ou rumores poderia levar um nobre à prisão ou exílio, e em casos extremos até custou-lhe sua vida. O poder absoluto de Louis era reforçado não apenas pelo luxo de Versalhes e cerimonial POMP, mas também pelo medo que se apegou à aristocracia. No entanto, tão cruel, a política repressiva tinha uma desvantagem.
Apesar de sua obediência externa e respeito, muitos nobres secretamente. Odiado e temido rei, sonhando com mudar a atmosfera de medo e opressão criada por Louis. Foi mantido por violência e crueldade, mas sobre tempo começou a minar as fundações. Monarquia por dentro. Assim, atrás. A fachada brilhante da corte de Versalhes, atrás. O luxo das bolas e entretenimentos da corte. Colocar a dura realidade da constante repressão e punições cruéis. Louis. Eu aprendi bem a lição e estava pronto para manter o poder absoluto em suas mãos a qualquer custo, mesmo que significava suprimir a menor sugestão de resistência da maneira mais brutal. Um dos mais misteriosos e emocionantes histórias do reinado de Louis era o mistério do homem, conhecido na história como o prisioneiro nu, máscara de ferro. De fato, o homem nunca usava uma máscara de ferro. Foi feito de veludo. A lenda do máscara de ferro apareceu mais tarde, acrescentando drama extra para a história. Em 1669, um prisioneiro foi levado para a fortaleza de Penhall, cuja identidade era estritamente classificado por ordem pessoal de Louis. O diretor da prisão, Benigno de Saint-Mer, recebeu instruções claras do rei para garantir sigilo absoluto e nunca permita que ninguém veja o rosto do prisioneiro. Mais tarde, o prisioneiro foi transferido várias vezes. Primeiro para a fortaleza do Ezel. Então, em 1687, para a ilha de Sainte-Marguerite. Finalmente, em 1698, ele acabou no parisiense Bastille, onde morreu em 1703. Ao longo de sua prisão, sua identidade estava envolto em mistério, e qualquer documentos ou evidências sobre ele foram cuidadosamente escondidos ou destruídos. Com o tempo, a história deste prisioneiro deu origem a muitas teorias e especulações sobre a dele. Origens. O mais popular, embora historicamente não comprovado, versão afirma que o prisioneiro era o segredo irmão gêmeo de Louis. De acordo com esta hipótese, a existência de um segundo pretendente para o trono poderia ter liderado França em um civil sangrento guerra e, portanto, a família real decidiu esconder seu existência para sempre. Foi esta versão que foi romanticamente jogado por Alexandre Dumas em seu romance Visconde de Bragelonne, fazendo isso particularmente popular entre os gerais público. Outra versão afirma que o prisioneiro poderia ter sido o filho ilegítimo de Rainha Anne da Áustria, mãe de Louis. Tal criança representou uma ameaça para a reputação da monarquia e foi decidido secretamente retire-o do tribunal. Outro popular teoria sugere que o prisioneiro era um diplomata ou espião importante que possuía muitos segredos perigosos sobre os franceses. Rei, o que levou ao seu perpétuo prisão. Esta versão ainda é um dos mais convincentes e aceito pelos historiadores. Pesquisa moderna e sobrevivência. Documentos históricos indicam que o prisioneiro era mais provável um homem chamado Eustache d'Age. Apesar de isso, as razões para sua prisão e os detalhes de sua vida permanecem envolto em mistério. Tudo o que é conhecido, que o prisioneiro tinha muito melhor condições de vida que outras prisioneiros. Ele recebeu roupas de qualidade e comida. Ele era visitado regularmente por um médico e sua guarda. Recebeu um salário generoso, que indiretamente confirma a importância e, possivelmente, a alta origem deste homem. A morte do prisioneiro em 1703 foi acompanhada por novos mistérios. Por ordem de Louis, todos os pertences pessoais do falecido foram destruídos e a célula ele viveu foi completamente limpo. Quaisquer documentos ou registros que poderia revelar a identidade de o prisioneiro foi destruído ou
escondido, que mostrou quanto o rei temia a divulgação de este segredo. Assim, a história do Homem na Máscara, que se tornou um dos histórias mais sombrias e emocionantes da época. De Louis, ainda não foi Totalmente explicado. apesar de numerosos versões e pesquisas completas. Não há certeza absoluta de quem exatamente o misterioso prisioneiro era. Este mistério continua a intrigar historiadores e o público, tornando-se um símbolo do lado sombrio, de poder absoluto, capaz de sempre apagar a identidade de um único pessoa da história. Depois do misterioso e sombrio História do Homem na Máscara, vale a pena voltar para a vida cotidiana do Tribunal de Versalhes e veja o que entretenimento e loucura ocupados. Os cortesãos da era de Louis de restrito controle, repressão e vigilância constante, a corte do Rei do Sol permaneceu um lugar onde luxo, entretenimento e prazer frequentemente fronteira com extravagância e até mesmo loucura. A nobreza da corte desenvolveu uma particular paixão para jogar em Versalhes e outras residências de Louis. Cartões, dados e vários variedades de roleta foram tocadas quase o tempo todo. Apostas poderiam chegar quantidades fantásticas e perdas. Muitas vezes privados nobres de sua propriedades terrestres e até ancestral. Castelos. As dívidas enormes acumuladas nos jogos. Na mesa de jogos levou a escândalos sérios. Julgamentos públicos e pessoal. Ruína. Embora suicídios entre nobres devido a perdas de jogo foram relativamente raro, eles fizeram ocorrer e causou uma agitação grave. No tribunal, Louis X nunca evitou o jogo e até mesmo encorajou, acreditando que era uma maneira eficaz de distrair a nobreza de intrigas políticas, direcionando seus energia e atenção exclusivamente para entretenimento. Outro e ainda mais forte paixão do rei estava caçando. Louis X estava tão obcecado por caçar que seu hobby assumiu proporções verdadeiramente absurdas. Caçadas reais foram realizadas quase diariamente, independentemente de condições climáticas e o estado de saúde do monarca. Milhares de veados de pousio e javalis foram criados exclusivamente para caçar pelo rei e sua comitiva. Louis costumava caçar com uma grande comitiva de centenas de funcionários e batedores do tribunal, para os quais pavilhões de caça e até castelos de caça inteiros foram construídos. Há um exemplo da vida real de Louis, não querendo cancelar a caçada, mesmo no mais forte tempestade, perdendo-se na floresta e se colocando em perigo sério. Apesar desse incidente, o rei não desista de seu hobby por um único dia e continuou a caçar com o mesmo perseverança. Sua paixão pela caça exigia enorme despesas e levou a um significativo expansão da caça real. Motivos, o que inevitavelmente causou numerosos conflitos com a nobreza e residentes locais, que foram forçados a desistir terra e sofre sérias perdas por causa de o entretenimento do rei. Assim, jogando e uma paixão desenfreada pela caça tornou-se símbolos da corte de Versalhes sob Louis, enfatizando o contraste entre o luxo externo e interno. Tensões da vida do tribunal. Esses entretenimentos serviram não apenas como uma expressão das paixões pessoais do rei e a nobreza, mas também como um meio eficaz de controle, permitindo que Louis governe seus cortesãos, que estavam envolvidos em uma luta constante pela atenção do monarca, mas privado de influência real na política e assuntos do Estado. Depois de descrever o colorido e às vezes louco entretenimentos da corte de Louis, vamos virar para os caprichos e esquisitices pessoais do próprio rei, que não apenas surpreso seus contemporâneos, mas também influenciados significativamente
A cultura da corte da época. Um dos mais notáveis pessoais traços de Louis. Eu era sua auto-apoio excepcional e culto literal de sua própria grandeza e beleza. O monarca sofria de excessivo narcisismo e da infância estavam acostumados a elogios constantes, lisonja e adoração. Ele herdou esta característica de sua mãe, Anne da Áustria, e reforçou-o sob a influência do cardeal Mazarina, que ensinou o jovem rei a sentir como o centro do universo. O famoso Palácio de Versalhes, construído. Louis estava cheio de enorme número de espelhos. E o famoso Hall of Mirrors se tornou um direto reflexo da paixão do rei por sua própria reflexão. Espelhos não eram apenas um elemento decorativo. Eles tocaram um papel simbólico importante, visualmente, enfatizando a grandeza do monarca. Louis admirava regularmente seu reflexo e passou muito tempo na frente de espelhos, garantir pessoalmente que todos os detalhes de sua aparência correspondia à imagem do Rei do Sol que ele havia criado para si mesmo. Além disso, o rei amava o balé e performances de teatro, muitas vezes interpretando os papéis principais, o que permitiu ele para demonstrar sua beleza, graça e perfeição. O monarca era conhecido por seu meticuloso escrúpulos na escolha de fantasias e perucas. Todas as manhãs, Louis gastou várias horas escolhendo suas roupas e fazendo-se parecer apresentável. Ele supervisionou pessoalmente o trabalho de alfaiates, joalheiros e cabeleireiros, exigindo que seus desejos são realizados com perfeição. Eventualmente, a etiqueta e moda da corte, que se desenvolveu sob Louis, se tornou um modelo para toda a Europa. Todo Nobre que sonhava em chegar perto de o monarca teve que imitar o seu estilo de vestido, maneira de comportamento e modo de vida. No entanto, apesar de tudo isso, fundidação externa e obsessão com sua aparência, Louis tinha atitude paradoxal em relação à pessoal higiene. Em um momento em que lavagem frequente e cuidados corporais estavam gradualmente se tornando populares na Europa, o rei francês evitou estritamente banho. Os historiadores dizem isso. Em toda a sua longa vida, o rei levou apenas alguns banhos completos. Geralmente, ele o fazia sob o conselho dos médicos e apenas quando necessário durante o sério doenças. Por exemplo, sabe-se que ele banhado após a cirurgia para remover uma fístula anal em 1686, como isso era um requisito médico obrigatório. A razão para esta aversão ao banho, deitado nos preconceitos predominantes na época. Louis estava convencido. Aquela água quente, abrindo os poros do corpo, promoveu a penetração de doenças em o corpo e a saúde enfraquecida. Em vez de procedimentos de água, o rei preferiu use grandes quantidades de perfumes, colônias, pós aromáticos e pó de talco todos os dias. Esses remédios não apenas mascarados odores desagradáveis, mas também ajudaram a criar uma ilusão de limpeza e frescura. Essa atitude em relação à higiene espalhe rapidamente entre os cortesãos, que procuraram imite o monarca em tudo, mesmo no máximo hábitos absurdos e insalubres. Logo, todo o tribunal de Versalhes foi envolto em uma espessa nuvem de pesado perfume e pó estrangeiro. Diplomatas e convidados do tribunal frequentemente reclamavam, em seus diários e cartas, observando que por trás do luxo e esplendor externo, coloque um extremamente desagradável atmosfera de condições insalubres. Um bem conhecido. O episódio envolveu o embaixador russo Piotr Potemkin, escrevendo para a Rússia que o ar em Versalhes era tão pesado e desagradável que causou tonturas e náusea. Além disso, pobre higiene pessoal se tornou a causa de muitos problemas de saúde entre os cortesãos.
doenças de pele, parasitas, pulgas, piolhos, sarna e vários infecciosos. Doenças floresceram em condições de superlotação, má higiene e uma abundância de perfumes, que apenas exacerbavam irritação na pele. Até o próprio rei, muitas vezes tinha sério problemas dermatológicos, que ele, cuidadosamente escondido por Peo fortemente. o rosto e as mãos dele. No entanto, nenhum deles Consequentias causaram Louis I. mudar sua atitude em relação ao banho. Pelo contrário, o monarca retinha esses hábitos até o final de sua vida, firmemente convencido de sua correção inabalável. Regras da vida do tribunal que ele havia estabelecido. Assim, os caprichos pessoais e esquisitices de Louis eu moldei. A imagem única da corte francesa, onde esplendor e beleza externa, paradoxalmente combinado com extremo, manifestações de condições insalubres e ilusões. O monarca que mais criou residência luxuosa na Europa também se tornou um símbolo de uma época em que a busca da beleza externa e grandeza era frequentemente combinada com desconsiderar os padrões básicos de higiene e senso comum. Entre os numerosos eventos e intrigas da era de Louis, um especial e triste, o lugar é ocupado por uma série de trágicos mortes que caçam a sua mais próxima parentes e herdeiros no último anos de seu reinado. Apesar do exterior luxo e esplendor de Versalhes, o declínio da era do Rei do Sol foi ofuscada por eventos dramáticos que privaram o monarca idoso de quase todo o seu direto herdeiros e o mergulhou em um profundo depressão. A primeira grande tragédia ocorreu em 14 de abril, 1711, quando o único filho legítimo de Louis, Rainha Maria Teresa da Espanha, Louis, Dauphin da França, conhecido como o Grande Dauphin, morreu de repente. Ele tinha 49 anos e teve, por muitos anos, considerados o principal e herdeiro indiscutível do trono. O Dauphin morreu após um curto, mas sério, doença, diagnosticada oficialmente por médicos como varíola. Embora um diagnóstico preciso, do ponto de vista médico naquele momento, a morte de o herdeiro foi um choque real ao tribunal e deu origem a inúmeros rumores de envenenamento, embora o oficial. A investigação encontrou não evidência de intenção maliciosa. No entanto, este foi apenas o primeiro golpe em uma série de eventos trágicos. Menos de um ano, em fevereiro 1712, uma nova epidemia atingiu a família de Louis e o todo. França. Em 12 de fevereiro, a amada duquesa da Borgonha, esposa da grã mais velha do rei, Dson e o próximo na fila do trono, ficou gravemente doente e logo morreu. A causa de suas mortes foi o sarampo, complicado pela broncopneumonia. Herdeiro do Duque da Borgonha. Alguns dias depois, o próprio Duque da Borgonha morreu da mesma doença. A causa de suas mortes foi Sarampo, complicado por broncopneumonia. O Duque da Borgonha, educado pelo filósofo e religioso, figura François Fénelon, apreciou grande popularidade na corte e foi considerado um progressista e inteligente. Herdeiro do trono, então sua perda veio como um choque particularmente pesado. Algumas semanas depois, a tragédia continuou com a morte de seu filho mais velho, o Duque de 5 anos de Brittany, que foi o próximo na fila do trono. O garoto morreu de as mesmas complicações do sarampo que levaram a vida de seu pai. Esta terceira morte em menos de um mês mergulhou o tribunal e todo o país em luto profundo e desespero. Mortes tão repentinas e frequentes em a família real parecia tão suspeito de que rumores de envenenamento secreto e político, conspirações entre aqueles suspeitos de espalhar essas teorias, a mais frequentemente nomeado foi o sobrinho do rei, o Duque de Orleans, que mais tarde se tornou
regente ao jovem herdeiro. Ele era suspeito de pretender eliminar os herdeiros para seu próprio benefício. O rei, profundamente alarmado por tal Rumores, ordenados a. investigação completa. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada para apoiar a teoria de envenenamento. A causa oficial da morte foi doenças infecciosas, complicações causadas por sanitário insatisfatório, condições e a falta de eficaz tratamento. Como resultado dessas tragédias, o único herdeiro legítimo era o jovem bisneto do rei, Louis, duque de Anjou, o futuro Louis X. O menino tinha apenas 2 anos de idade na época e milagrosamente escapou infecções, como ele foi mantido em isolamento rigoroso e cuidadosamente guardado do contato com os doentes. Esses eventos tiveram alcance de longo alcance. Consequências para ambos a França. Para Louis eu próprio, o monarca, quem já tinha mais de 70 anos na época, foi profundamente abalado. Contemporâneos descreveram o rei como um sombrio, silencioso e deprimido homem que havia perdido sua antiga confiança e imerso em constante reflexão na morte e no significado da vida. Nos últimos anos de seu reinado foram marcados por profundo religiosidade e ascetismo, anteriormente não característico de um rei renomado, para luxo e festividades. Assim, apesar de todo o exterior, grandiosidade e poder absoluto, as tragédias familiares dos últimos anos de Louis, a vida da eu mostrou que até mesmo monarca poderoso não está imune às vicissitudes do destino. Esses eventos não mudou apenas a ordem de sucessão e o futuro da França, mas também se tornou um pessoal tragédia para o rei, lançando uma sombra nos últimos anos de sua vida e destacando o humano, vulnerabilidade e tragédia até mais. Monarquia gloriosa. Apesar das exibições externas de piedade e religioso rigoroso, cerimônias, relacionamento de Louis com a Igreja Católica estava cheia de profundas contrades e dramáticas conflitos. O Rei do Sol, confiante em o absoluto de seu poder, não poderia reconheça qualquer autoridade acima de si mesmo, incluindo o trono papal. Isso, inevitavelmente, levou a atrito grave e até mesmo conflito aberto com o Vaticano. Particularmente agudo foi o confronto entre Louis e Pope X Inocente na segunda metade do século XV. O ponto central do conflito foi a adoção na França em 1682, que proclamou oficialmente a independência da Igreja Francesa de Roma e estabeleceu o direito do rei de independentemente nomear bispos e controle receita da Igreja. Inocente X percebeu isso como um direto ataque à autoridade espiritual do papado e fortemente condenado as ações do monarca francês. O conflito tornou-se ainda mais agudo após a abolição do Decreto de Nantes de Louis XIV em 1685, o que levou à missa. Perseguição a protestantes huguenotes em França. Embora o Papa tenha apoiado oficialmente a ideia de fortalecer o catolicismo, ele expressou insatisfação com a crueldade excessiva das perseguições que ocorreram sem o consentimento do Vaticano e muito manchou a reputação da Igreja Católica. Em 1687, outro sério disputa surgiu. Papa Inocente X revogou o direito de asilo diplomático, apreciado pelo francês. Representantes em Roma, onde criminosos e devedores estavam escondidos. Louis X tomou esta decisão como um insulto e uma infração suemente de seus direitos. Reagiu extremamente severamente. Tropas francesas ocupavam o papal cidade de Avignon, mantendo-o sob controle por vários anos. Este conflito causou sério tensão internacional e profundamente relações danificadas entre a França e a Santa Sé.
No entanto, os conflitos com a Igreja refletiu não apenas política, antagonismo, mas também o pessoal. Contradições do próprio Louis. O rei, que demonstrou publicamente piedade rigorosa, frequentava regularmente serviços e igreja observada. Férias, desconsideradas abertamente. Os princípios morais. Pregado pela Igreja Católica em sua vida pessoal. Ao longo de seu reinado, Louis tinha numerosos casos de amor e mantinha amantes como Louise de Lavalière, Madame de Montespan e Madame de Maintenon, cuja posição em tribunal era praticamente Oficial. esses escândalos pessoais, a imoralidade aberta da vida do tribunal, foram constantemente criticados pelo clero e também causou indignação entre tanto a nobreza francesa quanto o comum. Pessoas. Contas contemporâneas. Mostrar que a sociedade condenou fortemente os duplos padrões do rei, que, simultaneamente afirmou ser de um monarca cristão ideal enquanto liderando um estilo de vida altamente imoral. Muitos membros do clero, incluindo o influente bispo Jacques Benine Bazieux, expressou repetidamente sua insatisfação com o comportamento do rei e seu cortesãos, vendo nele um perigo para a moralidade da sociedade e a autoridade de a Igreja Católica. Louis X, no entanto, ignorou as críticas e considerado ele mesmo acima da moralidade estabelecida pelo clero e pelo Vaticano. Ele acreditava sinceramente que seu absoluto, a potência estendida não apenas para assuntos estaduais, mas também para religiosos e assuntos pessoais. Portanto, quaisquer acusações de imoralidade e padrões duplos foram rejeitados por ele como uma invasão em autoridade real. Por isso, Louis é contraditório e muitas vezes escandaloso. Relações com o católico. Igreja, seus conflitos abertos com o papado e seus duplos padrões em assuntos morais se tornaram um dos recursos mais notáveis e característicos de sua época. Esses conflitos influenciaram não somente a política doméstica e externa mas também deixou uma marca profunda em consciência pública, destacando a complexidade e dualidade da personalidade do Rei do Sol e a época que ele simbolizado. A conclusão da palestra sobre Louis XIV nos leva a uma reflexão profunda sobre tudo o que aprendi sobre este ótimo e controverso monarca. O reinado do Rei do Sol, que durou mais de 70 anos, era uma época que espelhou todo o paradoxos da natureza e poder humanos. Louis XIV deixou para trás um legado cheio de mais profundo contradições. Foi ao mesmo tempo era de luxo e pobreza sem precedentes, religiosidade ostensiva e flagrante, deboche, refinamento incrível e crueldade. De fato, o brilhante Tribunal de Versalhes, com suas bolas, espelhos e trajes requintados, foram construídos no despesa do tesouro e o sofrimento de milhões de assuntos. Piete de Louis, a dele. Participação ostensiva em religiosos cerimônias contrastaram bruscamente com o seu escândalos pessoais, a imoralidade de intrigas da corte e sem fim casos de amor. Este homem, que tão obsessivamente ideais demonstrados de beleza e grandeza, negligenciada até as regras mais simples de higiene, que refletiu os paradoxos internos de seu natureza, controle rigoroso e até cruel sobre a aristocracia, execuções e exílio, repressão e intriga coexistiram com as melhores maneiras, moda sofisticada e high art. Apesar de tudo dele, contradições, Louis X permanece uma figura incrivelmente atraente que continua a fascinar as pessoas séculos depois. Por que isso? Então, talvez porque a vida de Louis não era apenas a história de um indivíduo ou mesmo monarca. Foi um reflexo de uma era inteira com seu
grandeza e seus lados escuros. Luís X tornou-se a personificação do absoluto. Poder em todas as suas manifestações, ambos. O melhor e o pior. Ele era a personificação de ambição humana, beleza, poder e, ao mesmo tempo, os vícios, fraquezas e vaidade tão típica de qualquer era em que o poder se torna absoluto. É descontrolado. A vida de Louis Eu nos ensina uma lição importante. Absoluto. Poder, por mais bonito e poderoso que possa parecer, inevitavelmente se reproduz absoluto. Fraqueza. O Rei do Sol, que criou a brilhante corte de Versalhes e ganhos a fama de um dos maiores monarcas na história, encerrou seus dias um homem solitário e triste, capaz para proteger até sua própria família da tragédia. Seu destino é um vívido exemplo do fato de que o poder não alivia sofrimento humano ou proteção contra perdas inevitáveis, decepções. Assim, estudando a vida de Louis, vemos não apenas o esplendor e a glória do absolutismo, mas também sua fragilidade, suas falhas internas e lados escuros. O Rei do Sol é símbolo de uma época que, apesar seu luxo e esplendor externo, era cheio de tragédias profundas. contradicoese, paradoxos. E é exatamente por isso que a personalidade de Louis Eu vou permanecer por muito tempo o assunto da atenção de historiadores, artistas e todos aqueles que procuram entender o que o poder absoluto é e como afeta natureza humana.